Oi, pessoal. Em 1946 fica marcado pelo governo do Eurico Gaspar Dutra, né? E esse período ele é marcado pela democracia. Por quê? Depois que o Vargas sai do poder, o Dutra entra, faz uma nova constituição para o Brasil, que já já eu vou falar, e logo de início ele se alinha aos Estados Unidos nessa Guerra Fria, tá? Ele deixa claro que ele está do lado dos Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo que ele é democrático, ele coloca na ilegalidade o Partido Comunista, né? Ele abre uma escola superior de guerra para combater o comunismo. Então, ele abre a economia do Brasil para empresas internacionais, principalmente dos Estados Unidos, tá? Ele faz essa nova Constituição que tem como lema a liberdade, né, principalmente a liberdade que antes não tinha no governo do Vargas, e aí ele coloca o voto direto e secreto para presidente, vice-presidente, ele proíbe a greve. Então, assim, ao mesmo tempo que ele tenta abrir o governo, ele dá uma fechadinha, né, para não ir muito longe. E é nesse período que várias empresas internacionais se instalam no Brasil e a economia fica conhecida por ser liberal, tá? Porque é nesse período que tem uma liberdade econômica, né? Livre exportação de bens, essas empresas internacionais se instalam no Brasil, enfim. Então, o Dutra ele foi conhecido por fazer parte de um país que estava numa onda mais democrática, tá? Enquanto isso, o Getúlio Vargas ele vira senador do Rio Grande do Sul na mesma época que o Dutra está governando. E em 1950 quem ganha a eleição é Getúlio Vargas. Esse novo governo do Vargas ele entra com uma política chamada populista nacionalista. Por que populista, né? A partir desse momento, ele visa atender todos os interesses dos trabalhadores e da população mais carente, mas ao mesmo tempo ele controla a população, tá? Então, no sentido assim de tentar controlar para não criar greves, enfim. Então, ele atende ao mesmo tempo que ele consegue controlar essa população. E nacionalista porque fica marcado por nacionalizar várias empresas, criar várias empresas, né, como indústrias de bens que ele já tinha criado, enfim. Inclusive, nesse período, 1953, ele cria a Petrobras, tá? Com o slogan de "o petróleo é nosso", o que de certa forma desagradou totalmente, principalmente os Estados Unidos, porque a partir desse momento nenhum outro país poderia extrair petróleo do Brasil, somente o Brasil, tá? Então, assim, vários fatores reunidos fizeram com que o governo do Vargas fosse visto por outros olhos e ele renunciasse ao governo e cometesse suicídio, tá? Então, por exemplo, além de criar a Petrobras, ele também criou a Lei de Lucros Extraordinários, no qual dizia que qualquer empresa que fosse instalada no Brasil não iria levar totalmente o lucro para o seu país de origem, ia deixar um pouquinho no Brasil e levar o restante. Então, isso também desagradou principalmente os Estados Unidos, tá? Que tinha bastante empresas aqui. Outra coisa que ficou marcada por o seu governo foi o aumento do salário, tá? Aumentou em 100% o salário mínimo. E assim, só ficar atento que essa proposta foi de João Goulart, que depois vai ser presidente do Brasil também. E na época de Getúlio Vargas, ele era ministro do Trabalho, tá? Então isso também é muito interessante, porque depois vai refletir lá no governo dele. Então, só para vocês prestarem atenção nisso. Além disso, também, além dessas três medidas que desagradaram a elite e os Estados Unidos, também ocorreu um acidente, né? Que um cara que era opositor do Getúlio Vargas, chamado Carlos Lacerda, ele quase morreu, né? E aí o motorista dele que acaba morrendo, enfim, e colocaram a culpa, né? Conseguiram até provar que foram pessoas do governo de Getúlio Vargas. Então, tudo isso começou a virar uma grande pressão para ele renunciar, né, ao governo. Então, pressão da elite, pressão de pessoas do governo mesmo, pressão dos Estados Unidos.
E aí Getúlio Vargas, para não sair do governo, ele decide se matar, tá? Aí ele comete suicídio e deixa uma carta explicando o motivo e explicando o que aconteceu para o povo brasileiro. E a sua frase mais conhecida é: eu saio da vida para entrar na história. Então, assim, é interessante a gente saber todos esses motivos que reunidos fizeram ele renunciar e cometer suicídio, tá? Depois, quem entra é Juscelino Kubitschek, em 1955. E o Juscelino, ele tinha um projeto desenvolvimentista para o Brasil. O que isso significa? Ele queria modernizar o país, tá? Trazer várias indústrias, mudar a cara do Brasil, gerar emprego, tudo isso integrado ao capital estrangeiro, tá? Então, pensa nisso. Além disso, ele também criou um plano de metas, né? Onde ele tinha 31 medidas, né? Para tentar melhorar e modernizar o país. E o lema dele principal era o quê? 50 anos em 5. Ou seja, desenvolver o país em 5 anos, tá? Então ele queria avançar 50 anos em 5. Esse era o lema dele. Então nesse período foi criado no Brasil várias indústrias automobilísticas, muitas indústrias de base. Ele construiu Brasília, estradas, enfim, tudo na intenção mesmo de modernizar o país e gerar muito emprego. De fato, teve um avanço enorme na economia, né? Mas a gente não pode esquecer que tudo isso estava integrado ao capital internacional, ao capital principalmente dos Estados Unidos. O que isso quer dizer? Que apesar de ter desenvolvido tudo, ele teve que pegar empréstimo para começar o seu projeto, para começar o seu plano de desenvolvimento, né? Então teve esse lado aí, mas o JK foi muito importante para o Brasil, porque foi um período que desenvolveu muito a cara do Brasil, desenvolveu muito a economia, a industrialização. Bom, é isso, a história do Brasil. Logo, logo a gente fala mais um pouquinho, né, da trajetória de outros presidentes. Bom, é isso, espero que tenham entendido. Qualquer pergunta é só fazer, que aí embaixo que eu respondo. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, viu? Até a próxima!